Olá, meu nome é Bruna e hoje eu vou fazer um exercício de força cortante momento fletor. Nesse exercício, a gente tem uma viga, ela está apoiada no ponto A e aqui ela tem um apoio de rolete no ponto E. Ela tem 3 cargas em um momento. Uma carga distribuída de 600 newtons por metro de forma triangular, uma carga retangular de 40 newtons por metro e uma carga de pontual de 100 newtons e um momento de 50 que está no ponto E. Aqui está especificadas as distâncias, que são 3, 2 metros e 1. E para determinar nossa força cortante, nosso momento fletor, a gente vai determinar primeiro as reações no ponto A e no ponto E. Porém, para determinar essas reações em A e em E, a gente precisa, se a gente fizer por somatório de forças em Y, a gente não vai conseguir encontrar, porque a gente vai ter duas incógnitas. Então, a gente vai fazer esse somatório de momento no ponto A para achar essa reação em E primeiro. Somatório de forças em Y, a gente não vai conseguir chegar numa resposta, porque a gente vai ter duas incógnitas. Então, a gente vai fazer somatório de momento em A para achar essa reação em E. Para fazer o somatório de momento em A gente precisa primeiro determinar uma carga resultante desses carregamentos. No caso, a gente tem na carga triangular um carregamento de 60 newtons por metro e a distância da base do nosso triângulo é de 3 metros. A gente pode fazer calculando a área desse triângulo, que vai ser 3 vezes a força, será igual a 3 vezes 60 newtons por metro, dividido por 2. Esse carregamento vai dar 180 sobre 2, que é uma carga de 90 newtons. Essa carga ela vai ser aplicada no centroide do nosso triângulo, que é a 1/3 da base maior, que no caso aqui vai ficar representada mais ou menos nesse ponto, nossa carga de 90 newtons, a 1 metro da base maior. O centroide do nosso triângulo. Já a nossa carga retangular, ela vai ser a distância, horizontal, que no caso aqui é de 2 metros, vezes o valor do nosso carregamento, dessa carga distribuída. Então, vai ficar que a nossa força desse carregamento vai ser de 40 vezes 2, vai dar 80 newtons. E vai ser aplicado no meio do nosso carregamento distribuído, que no caso vai ser a 1 metro do começo desse carregamento. Tendo agora esses valores em mãos, a gente pode fazer um somatório de momento no ponto A. Esse somatório de momento no ponto A, ele vai ser, então, menos, adotando como positivo no eixo Y, esse 90 vai gerar um momento negativo. Então, vai ser igual a menos 90, que é a carga, vezes a distância, que no caso aqui é de 1 metro, mais 80, que é a carga que a gente encontrou desse carregamento, vezes a distância, no caso aqui é 3 metros, mais 1, já que ela está aplicada exatamente no centro. Então, mais 80 vezes 4, porque o sentido dela está para cima, menos 100 vezes 7 metros, mais o nosso momento de 50, que aqui está positivo, e mais a nossa força, a nossa reação no ponto E, vezes a distância, que é de 8 metros.
nesse caso, o momento resultante no ponto A ele tem que ser igual a zero. Fazendo as devidas substituições, a gente vai ter que o RE, que é a nossa reação no ponto E, vai ser igual a 52,5 newtons. Para achar a reação no ponto A ficou bem mais fácil, a gente só precisa fazer somatório de forças no eixo Y. Então, fazendo o nosso somatório de forças em Y, a gente vai ter, no caso, aqui uma carga de 90 apontado para baixo, então, menos 90, mais 80, menos 100, mais a reação em E, que a gente acabou de encontrar, 52,5, mais o RA que a gente indicou negativo. Isso tudo tem que ser igual a zero. Fazendo a substituição, passando por um outro lado, passando para o outro lado, vai ter que a nossa reação no ponto A, ela vai ser igual a 57,5 newtons. Para determinar nosso diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor, a gente vai fazer um método das seções entre os pontos que a gente tem aqui. No caso, a gente vai pegar e primeiro fazer o método das seções entre o ponto A e o ponto B. Nesse ponto, quando a gente realiza o corte, a gente vê aqui o nosso momento, a nossa força cortante e o nosso momento fletor dessa seção. Porém, a gente tem um carregamento aqui que varia em função de x. Para achar o valor desse carregamento, a gente pode estar fazendo uma relação de triângulos. No caso, a gente tem aqui a seguinte relação de triângulos: 60 newtons por metro, que é o valor do nosso carregamento a princípio. E aqui a gente tem o carregamento que a gente quer encontrar, que é o nosso W. Esse valor todo, aqui de baixo da base, seria 3 metros, que é o valor total do nosso carregamento, antes da gente realizar o corte. Então, a gente tem aqui 3 metros. E aqui a gente tem um valor de x, que é referente a essa distância aqui. Esse valor aqui, que ficou faltando a gente descobrir, a gente pode definir ele como 3, que é a distância total, menos o valor de x. A relação de triângulos que a gente vai achar aqui é 60 sobre W é igual a 3, que é o valor total, dividido por 3 menos x. Isolando esse W, a gente vai chegar aqui, W é igual a 60 menos 20x. Agora que a gente já tem o valor desse W, que é o carregamento quando a gente parte ele, a gente sabe que o momento, que a força cortante é igual a integral de W dx. Isso quer dizer que, no caso, como aqui a força cortante ela é negativa, a gente vai ter menos a integral de W. Nosso W é 60 menos 20x. Então, a gente vai substituir ali dentro, no caso aqui, 60 menos 20x dx. Resolvendo a nossa integral, o nosso V vai chegar num resultado de menos 60x menos 20x ao quadrado sobre 2, mais uma constante C, que é o valor da nossa força quando o x é zero.
Simplificando esse valor de V, a gente vai ter que V é igual a 10x² menos, perdão, um maisinho aqui, já que menos com menos dá mais, então a gente vai ter menos 60 aqui, menos 60x, e essa constante C vai ser o valor que a gente tem quando o nosso x é zero. Quando o nosso x é zero, a gente só tem a aplicação da força A, que no caso a gente calculou aqui em cima, que dá 57,5 newtons. Então a nossa constante C vai ser mais 57,5. E essa é a fórmula da nossa força cortante. Já o momento fletor, ele vai ser dado pela integral de V dx, que é igual, então, a integral de 10x² menos 60x mais 57,5 dx. Isso vai dar 10x³ sobre 3 menos 30x² mais 57,5x. Aqui teria uma constante mais C, porém, essa constante C, ela é referente ao momento quando o x é zero. Quando o x é zero, o nosso momento também é zero, porque a gente viu aqui que o nosso momento resultante em A, ele é zero. Então, nesse caso aqui, a nossa constante aqui, ela não existe, ela é zero. Para definir, para colocar no nosso gráfico, a gente precisa definir exatamente os valores de x e de y nesse intervalo. Aqui a gente achou apenas a função que define a inclinação da reta no nosso gráfico e o formato dessa reta. Para achar os valores onde a reta, o nosso segmento de reta começa e termina, a gente precisa substituir os valores. No nosso carregamento distribuído, os valores que a gente pode atribuir é de 0 até 3, que são os valores de x, já que a nossa força cortante, o nosso momento variam em função dessa distância x. Se a gente substituir na fórmula de força cortante e na fórmula de momento fletor os valores de 0 e de 3, que são os valores do da nossa distância x, a gente vai achar o seguinte. Quando x é igual a 0, a gente tem que a nossa força cortante é igual a menos 57,5 newtons e que o nosso momento fletor vai ser igual a 0, que são referentes aos valores que a gente encontra no ponto A. Substituindo os valores de 3 no nosso valor de x, quando x é igual a 3, a gente vai achar uma força cortante de menos 32,5 newtons e um momento fletor de menos 7,5 Nm. Agora a gente pode concluir que a nossa força cortante ela é uma função de segundo grau que parte de menos 57,5 newtons até menos 32,5 newtons. Como o coeficiente A dessa equação é positiva, a inclinação da reta vai ser
crescente, vai ser uma parábola virada com a concavidade para cima. E o nosso momento fletor, ele vai ser uma função de terceiro grau, que vai de 0 até menos 7,5. Agora a gente pode fazer o nosso método das seções para a seção BC. Na seção BC, a gente tem um carregamento distribuído de 2 metros, né? De 40 Newton por metro, esse carregamento. Se a gente fizer um corte nessa seção, vai aparecer aqui a nossa força cortante e o nosso momento fletor. Para a gente poder encontrar o valor da nossa força cortante, nesse caso a gente pode estar fazendo somatório de forças em Y. Fazendo somatório de forças em Y, a gente vai ter que... Aqui vai ter uma força positiva de 57,5 newtons, menos a força de 90. Aqui o carregamento positivo, ele está variando em função da distância x. No caso aqui, a gente então vai ter mais 40x. E a nossa força cortante negativa ali no final. Tudo isso igual a 0. Fazendo algumas... isolando, né, passando para o outro lado positivo a nossa força cortante, a gente vai ter que o V é igual a 57,5 menos 90 mais 40x. Então, nossa força será de 40x menos 32,5. O nosso momento fletor, ele vai ser dado como a integral de V dx. Isso vai ser igual, então, a integral de 40x menos 32,5 em relação a x. Fazendo a integral, a nossa resposta vai ser, então, que o nosso momento é de 20 x ao quadrado menos 32,5x mais a constante c. Essa constante c, ela sempre vai ser referente ao valor que a gente encontrou quando o momento é zero. Quando x é zero. No caso aqui, o nosso c, ele é referente ao momento que a gente encontrou na seção anterior, que é o momento que é dado quando o nosso x é zero. No caso, na seção anterior, a gente achou que o nosso momento quando x é igual a 3, que é no ponto B. Quando x é igual a 3, o momento é de menos 7,5. Portanto, o nosso coeficiente c dessa equação é menos 7,5. Então, o nosso momento ele vai ser igual a 20 x ao quadrado menos 32,5x menos 7,5. Aqui a gente acabou de encontrar, então, a nossa função de primeiro grau para a nossa força cortante e a nossa função de segundo grau para o nosso momento fletor. Porém, a gente precisa, para colocar no nosso gráfico, a gente precisa encontrar os valores, né, de início e de fim da nossa função. Então, a gente vai substituir os valores, os limites dos valores de x, que no caso da seção BC é de 2 metros. Então, quando x é zero, esse x está no ponto B. E esse ponto B
é quando x é igual a 3 no ponto A. Então, a gente só precisa substituir o x por 2. Então, quando x é igual a 2, a gente vai fazer as substituições dentro das funções e a gente vai obter que a nossa força cortante será igual a menos 112,5 newtons e o nosso momento será igual a 7,5 newton-metro, no caso para a seção BC. CD, a gente pode ver que não há nenhum carregamento ou algum momento que vai alterar entre os pontos C e D as condições que a gente já tinha encontrado na seção BC. Na seção BC, a gente encontrou uma força cortante de menos 112 e um momento de 7,5. Entre o C e o D, não há nenhuma carga que esteja alterando essa condição. Somente, isso só vai acontecer no ponto D, quando a gente tem uma força que vai dar um pico, gerar um pico, né? Que vai alterar o nosso momento e a nossa força cortante. Para encontrar a nossa força cortante, a gente pode estar fazendo por somatório de forças em Y. Fazendo, então, esse somatório, a gente vai ter 57,5, que é a nossa reação em A, menos 90, mais 80, menos 100, que é a carga pontual que está aplicada no ponto D. Então, menos 100, menos o nosso momento fletor. Tudo isso igual a zero. Passando para o outro lado, né, o nosso V, somando, subtraindo aqui, a gente vai achar que a nossa força cortante é igual a menos 52,5 newtons. O nosso momento, ele é dado como a integral de V dx, que é igual, então, a integral de menos 52,5 dx. A resposta desse momento, então, vai ser igual a menos 52,5 x mais uma constante C, que no caso aqui, a nossa constante C, a gente já calculou aqui na seção BC, que é o nosso 7,5. Então, a gente tem aqui menos 52,5x mais 7,5. Então, a gente já tem a nossa força cortante, nosso momento fletor. A gente vai substituir no caso aqui, então, quando, no caso do momento, quando o x for igual a 2, que é quando tem aquela aplicação daquela força. Nesse ponto, então, quando x vai ser igual a 2, que é a distância de CD, né? Quando x é igual a 2 metros, tem a aplicação dessa força. A gente vai ter que o nosso momento é igual a, substituindo dentro da fórmula, né? Menos 52,5 vezes 2 mais 7,5. Isso vai resultar em menos 97,5 newton-metro. A nossa força cortante, a gente já encontrou ela certinho, né? É um pico, né? Não é uma função, então a gente não precisa estar substituindo nenhum valor de x nesse caso. Já para a seção DE, a gente vai resolver de maneira similar à seção CD. A gente vai fazer por somatório de forças em Y para encontrar o nosso momento, a nossa força cortante. Então, fazendo somatório de forças em Y, a gente vai ter
positivo 57,5 menos 90 mais 80 menos 100 mais 52, vou continuar embaixo, 52,5 menos V igual a zero. Fazendo as substituições, a gente vai achar que o B, que é a nossa força cortante, neste caso aqui, é igual a zero. Agora a gente pode estar fazendo um somatório de momento no ponto E para encontrar o momento fletor. Que no caso aqui, fazendo somatório, já que a gente está fazendo da seção DE, e o nosso momento fletor ele pode estar até no máximo no ponto E, né? Então a gente vai ter que somatório de momento em E vai ser igual a menos 57,5, que é a reação em A, vezes a distância todinha, que é 8, mais 90 vezes 7, menos 80 vezes 4, mais 100 vezes 1, mais o nosso momento de 50, e menos o nosso momento fletor, que está aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero. Quando você realizar as substituições, você também vai achar que o nosso momento fletor da seção, no final da seção DE, né, será igual a zero. Então, agora é só pegar esses valores e substituir dentro do diagrama de força cortante e momento fletor. Agora eu vou estar mostrando para vocês o gráfico de momento fletor. Quando nós temos x igual a zero, que é referente ao ponto A, nós também vamos ter momento igual a zero. Quando a gente substitui por x igual a 3, que é a distância entre A e B, nós vamos ter o momento fletor igual a menos 7,5 Nm. A equação representante ela é uma função de terceiro grau. Ou seja, devido ao seu coeficiente de equação ser positivo, nós vamos ter uma inclinação crescente com a concavidade da parábola voltada para cima, igual está indicado aqui. Na seção seguinte, quando a gente tem x igual a 2, que é a distância entre B e C, o nosso momento fletor vai ser igual a 7,5 Nm. Nós temos uma função de segundo grau representando essa equação, e por esse motivo, novamente, nós vamos ter um coeficiente positivo e vai ter a concavidade da parábola voltada para cima, como mostrado aqui. Na seção CD, como já falado, a gente não tem carga atribuída, a gente só tem carga atribuída em D. Sendo assim, o momento vai ser igual a menos 97 Nm e vai ser uma reta por ser uma equação simples, como a gente mostra nesse desenho aqui. Na seção DE acontece a mesma coisa. Aqui a gente não tem carga, então vai ser nulo, né? Vai ter somente uma reta e vai ter um pico de crescimento igual a zero, tendo x igual a zero, né? Nessa seção. E assim ficam os nossos gráficos. E é isso.